Oi gente, o canal GPS Português está no ar, estamos aqui de volta com redação e a minha dica da semana é em relação a coerência e coesão, muito mais em relação a coesão. Muitos concurseiros, muitos estudantes, muitos alunos, muitas pessoas que fazem prova acreditam que apenas acionar conectivos tais como, nesse sentido, nessa perspectiva, nesse contexto, isso é capaz de salvar a relação entre os períodos, entre as ideias, por exemplo, de um parágrafo. Eu quero lhe mostrar que a gente pode ir mais do que isso, a gente deve aprofundar os estudos em coesão para que o parágrafo ele fique mais rico, ele fique mais interessante e ele fique mais passível de uma nota alta, tá certo? Vamos juntos? Bom, pessoal, para falarmos um pouquinho então da coesão, eu escolhi esse tema, a manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados na internet, foi o tema do Enem 2018. E para quem não lembra da temática ou para quem nunca teve a oportunidade de entrar em contato com ela, saiba aí que controle de dados é igual a algoritmos, né? O poder de manipulação, de persuasão, de alienação dos algoritmos. E em que medida eles influenciam, eles manipulam, eles alienam o nosso comportamento, o comportamento de nós, usuários, né? Então, por exemplo, sei lá, estou fazendo uma pesquisa em relação a um determinado voo e vocês já devem ter observado que o tempo inteiro são chuvas de propagandas em relação àquele voo ou a qualquer outro processo, serviço, produto que eu esteja consultando aí na web, né, nos aplicativos e na rede virtual como um todo. Então foi esse o tema do Enem 2018. E para falarmos um pouquinho de coesão, eu selecionei esse parágrafo aqui. Deixa eu colocar o parágrafo de uma aluna, de uma ex-aluna que tirou 980. A Laura Guerra. E a Laura começou o D1, eu estou aí num parágrafo de desenvolvimento, ela começou o D1 assim. Em primeira instância, o comportamento humano é afetado, atualmente em decorrência da ganância e ambição, de empresas que estão dispostas a fazer de tudo para obter lucro. Repare, até a palavra lucro eu tenho aí a apresentação do argumento central do parágrafo de desenvolvimento da Laura. Então, até a palavra lucro, o que ela fez foi mostrar a mim, leitora, corretora, que seja desse texto, que ela vai tratar ao longo do parágrafo dela em relação a capitalismo, as grandes empresas, a lucro, a ambição. Então, é a via argumentativa, é a construção argumentativa de Laura para a defesa do ponto de vista dela, que é a tese, certo? Na introdução, ela deve ter, né, com certeza, por ter tirado uma nota alta, abordado toda a problemática envolta nesse tema. Então, perceba no tema, se você for aí de trás para frente, para não correr o risco de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você tem a tese, que é a problemática, o problema. Na internet, o que é que acontece? O controle de dados vem manipulando cada vez mais o comportamento dos usuários, dos internautas. Esse é o problema, certo? Oriundo dessa proposta de redação que foi a do Enem 2018. E Laura, ela vai construir um parágrafo de desenvolvimento dizendo que nós, usuários, nós internautas, somos sim manipulados pelos algoritmos, pelos controles, pelo controle de dados, muito por conta da ganância, então é um parágrafo de causa, né, esse D1 aí, muito por conta da ganância e da ambição de empresas que estão dispostas a fazer de tudo para obter lucro, ponto. Esse foi o primeiro período do D1 de Laura. Olha o que ela faz. Depois desse ponto de continuação, ela diz, nessa perspectiva, Karl Marx ilustra. Galera, ela não precisava ter trazido nessa perspectiva. Tudo bem, foi um conectivo aí que, ao mesmo tempo que resgata, não é, a ideia do primeiro período, a ideia da apresentação do argumento central de Laura, também fez um papel de linkar, de harmonizar as duas ideias, os dois períodos entre si.
Porém, o que eu estava dizendo a vocês é que há maneiras tantas de se garantir uma coesão entre as partes do seu texto sem necessariamente estar ativando conectivos de forma explícita, né? Os conectivos estarem presentes o tempo inteiro. Cada período você dá um ponto, acabou ali o período, vai começar um período subsequente e aí você quer forçar a entrada do conectivo. Nessa perspectiva, dessa forma, nesse sentido, é claro que é legal a presença dos conectivos ao longo dos seus parágrafos. Porém, por exemplo, Karl Marx é uma figura que chega para o texto de Laura que tem absolutamente tudo a ver com a construção dela anterior. Então, Karl Marx, quando ela traz esse repertório sociocultural, já dialoga com palavras como ganância, ambição, empresas, capitalismo, né, pessoal, de uma forma geral. Então, não precisava que Laura trouxesse nessa perspectiva. O que eu quero dizer é que ela trazendo, depois do ponto de continuação de lucro, a ideia do tipo, Karl Marx ilustra, 2 pontos, a desvalorização do mundo humano ocorre em proporção direta com a valorização do mundo das coisas, que é uma citação direta desse filósofo, né, desse estudioso, desse intelectual. Se ela não tivesse trazido nessa perspectiva e tivesse colocado a palavra Karl Marx depois do ponto de continuação de lucro, ela estaria sim garantindo a coesão, a harmonia, o vínculo entre as partes, os 2 períodos desse D1 dela. Claro, o D1 não terminou aí, eu coloquei ali umas reticências. O meu objetivo era falar desse interlace entre as ideias, tá certo? Então, não necessariamente é preciso que o conectivo ele esteja a todo momento ali no seu texto depois de um ponto de continuação. Dá para você garantir uma coesão que em redação a gente chama de coesão semântica, né? Há aí uma coesão semântico-lexical, a partir do momento que ela traz Karl Marx. Karl Marx, ele chegando para o texto de Laura, ele reativa alguns significantes que já passaram, né, na construção do seu primeiro período. Como eu falei, que foram as palavras ganância, ambição, empresas, porque para um leitor assíduo, para um corretor que domina, né, muito ali sobre Karl Marx, ele entende que Karl Marx vem no texto a partir do momento aí em que dialoga com algumas palavras já ditas anteriormente. Então, como eu brinco com meus alunos, Karl Marx não está caindo de paraquedas, né? Karl Marx não vem para o texto do nada. Karl Marx, ele foi motivado, tá certo? E por outro lado, já tem estudantes aí, concurseiros, pessoas que vão fazer exames tantos em que se pede a dissertação argumentativa, que quer garantir essa coesão, por exemplo, traz-o nessa perspectiva e coloca um autor que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma palavra dita no período anterior. Então, aí sim um repertório cai de paraquedas. Por exemplo, eu tô aí até lucro, dei um ponto de continuação e coloco nessa perspectiva, aí eu venho e trago Paulo Freire ilustra. Ô, gente, vamos combinar aqui, Paulo Freire é alguém que teceu inúmeras críticas, que fez inúmeras considerações, trabalhos acadêmicos, livros renomados em relação à área da educação. O que foi que a aluna Laura ativou em relação à educação? Que palavra está aí? Que ideia está aí em relação à educação para Paulo Freire chegar no texto? Entende? Então, o que eu quero dizer é isso, é que tem muitos alunos que acreditam que apenas colocando o nessa perspectiva, nesse sentido, nesse contexto, que isso acaba já garantindo a coesão entre as ideias. Beleza, galera? Fico aqui, então, e volto a qualquer instante com mais uma dica. Cuide da coesão e dos tantos aspectos coesivos que nós temos na língua portuguesa, tá certo? Um grande abraço.